Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou os seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Bom dia, vamos iniciar a nossa programação. Você que nos acompanha através do rádio pode acessar a nossa transmissão, já está aqui na nossa bancada, Rivaldo Fernandes, que é o diretor-geral do IBAMA, do estado do Rio Grande do Norte. E vamos chamar as rádios parceiras que estão conosco neste momento, que é nossas parceiras do Conexão Potiguar e do Potiguar Notícias. Emissoras de rádios parceiras: Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM de Macaíba, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM da Zona Norte de Natal, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Corimatão FM de Nova Cruz, Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos, Emissora Cidade FM de Apodi, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremóis FM, Rádio Saudade Web de Ceará Mirim, Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea, operando sua programação 24 horas por dia, via internet para o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida. Nova Litorânea. Vamos ao bloco Potiguar Notícias da Manhã. Os principais destaques do mundo, do Brasil e do Rio Grande do Norte, direto do nosso portal. Natal recebe Feira Internacional de Empreendedorismo e Franquias com espaço para solidariedade. Na próxima terça-feira, 30 de abril, às 9 horas no Wish Natal na Via Costeira, vai acontecer mais uma edição da Feira de Franquias Franchise B2B, um evento que incentiva o empreendedorismo no ramo das franquias. Um dos principais pilares da franchise B2B são as palestras que ocorrem durante todo o evento com importantes nomes do setor, reforçando o projeto Aprender para Empreender. O objetivo é levar conhecimento ao público para que possam estar capacitados em investir de maneira mais segura. O evento tem seu viés de responsabilidade social, a campanha Ilumine um Coração, que busca angariar alimentos não perecíveis para a população em situação de vulnerabilidade social. Para participar do evento, cada pessoa deve levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para o Centro Comunitário da Legião da Boa Vontade, LBV, localizado na Zona Oeste de Natal, Rio Grande do Norte. O SESI divulga a lista de semifinalistas do Festival do Industriário 2024. Neste sábado 27, tem apresentação aberta ao público no Teatro Alberto Maranhão, às 20 horas com as novas vozes musicais do Rio Grande do Norte. Durante a semifinal do Polo Natal do Festival do Industriário 2024, SESI entoando canções. O público pode prestigiar de perto esses novos talentos e para isso basta fazer a reserva prévia dos ingressos, gratuitos pelo Simpla. Nas semifinais e na final, a sociedade no geral confere de perto e de forma gratuita o talento musical dos candidatos e ainda participa de torcidas organizadas, essas que também serão premiadas em cada evento, após decisão do júri. O Festival do Industriário 2024, SESI entoando canções celebra o Dia da Indústria, estimula a criação artística musical dos industriários na descoberta de novos talentos, fomenta e difunde a produção musical do Estado.
Agenda cultural do Potiguar Notícias. Shows, festivais e feira de turismo marcam programação do final de semana. Mais um final de semana chegando e com ele o Potiguar Notícias traz para você uma curadoria com os principais eventos culturais que acontecerão entre os dias 25 e 28 de abril. O final de semana está repleto de atrações como festivais, shows, espetáculos e feiras, além de programações de lazer em parques e praças espalhadas pela cidade de Natal e região. Entre os destaques, o leitor pode conferir os shows de Ivan Lins com a turnê Abre Alas e do humorista cearense Moisés Loureiro. A celebração da cultura nordestina com o Festival Forrosear, a beleza do espetáculo de dança sem conservantes, da Companhia Giradança e a edição comemorativa de 10 anos da Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN Femptour, além de diversas programações em parques e espaços culturais da cidade. Confira. Ivan Lins. Nesta quinta-feira, 25, o Teatro Riachuelo recebe o cantor Ivan Lins com o seu novo show Abre Alas, que celebra os 50 anos da parceria com o letrista Vitor Martins. O repertório conta com sucessos consagrados da dupla como Vitoriosa, Lembra de Mim, Bandeira do Divino, entre outros. A apresentação começa às 21 horas e o ingresso está a partir de R$100. Festival Forrosar, Samira Show, Alcimar Monteiro, Beto Barbosa, Brasas do Forró, Circuito Musical, Forró dos Três. Fabinho Miranda e Reinaldo do Acórdeon são as atrações do Festival Forrosar, que acontece neste sábado 27, no Arena das Dunas. O festival promete ser uma experiência imersiva no mundo do forró e uma celebração da cultura nordestina. Os ingressos podem ser adquiridos na loja Miyoshi, no terceiro piso do Shopping Midway Mall ou pelo site Otigo. O Auditor Nordeste com Moisés Loureiro. O Natal Comedy Club recebe no domingo 28, a partir das 20 horas. O humorista cearense Moisés Loureiro com o seu show, o Auditor Nordeste. Consagrado como um dos mais requisitados da comédia nacional, o ator e com um humor dinâmico que cativa o público de todas as gerações. Roteirista e publicitário mescla andanças pessoais e profissionais que se tornam uma grande comédia no palco. Os ingressos do show estão disponíveis no site otigo.com.br ou na bilheteria da casa. Para mais informações sobre o show e demais atrações do Natal Comedy Club, acesse a matéria disponível em nosso portal. Sem conservantes. O Espaço Cultural Giradança apresenta hoje, nesta sexta-feira 26, a partir das 20 horas, o espetáculo coreográfico Sem Conservantes, da Companhia Potiguar Giradança, com dramaturgia desenvolvida pelos coreógrafos Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira e direção artística de Álvaro Dantas. O espetáculo é movido pelo trabalho de fragmentos de memória revelados através de fotos, em uma relação de desapego. Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis através do Simpla hoje, sexta-feira a partir das 14 horas. Quer ficar bem informado? Então confira mais destaques acessando o nosso portal. Rivaldo Fernandes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rivaldo Fernandes. Você, diretor-geral do IBAMA, vem aqui prestigiar os nossos telespectadores, radiovintes e internautas. Seja muito bem-vindo, Rivaldo. Obrigado, Evandro, telespectadores e ouvintes. Rivaldo Fernandes, o evento do dia 29 de abril, que vai ser no IDEMA, 35 anos do IBAMA, o Dia Nacional da Caatinga, tudo isso vai ser discutido, conversado, debatido, dialogado na segunda-feira, 29 de abril. Qual é a expectativa, Rivaldo Fernandes? A expectativa de a gente não passar em branco esse dia tão importante que é o Dia Nacional do Bioma Caatinga. Esse bioma vem sendo estudado já no Rio Grande do Norte há muitos anos. Os cientistas têm se debruçado sobre esse problema, né? Sobretudo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a UFESA, né? Esse corpo de cientistas que tem contribuído com a ciência no sentido de cumprir seu papel de cientistas, apontar, analisar, pesquisar e propor políticas. É isso a função da ciência e tem sido muito bem cumprida por nossos cientistas. Nós, ao assumir a superintendência do IBAMA, foi a primeira iniciativa nossa de colocar esse debate a nível público, a nível de provocar, sobretudo, os dirigentes públicos e reunir, fazer desse encontro um encontro entre cientistas
e gestores públicos. Essa é a marca desse encontro. E a sociedade civil, né? E a sociedade civil, né? E nós vamos trazer muita gente, né? Dia 29 já foram emitidos mais de 1.000 convites para as diversas organizações. Acredito que vai ser um sucesso. Acho que o tema vai para a mídia, vai para a opinião pública, e a partir daí eu acho que a gente vai ter a oportunidade de criar um grande movimento em favor da Caatinga, porque nós temos um problema grave no Rio Grande do Norte, que o Rio Grande do Norte é uma dos quatro lugares do Nordeste que tem um processo de desertificação, né? Na Bahia nós temos... Certo. Antes de você adentrar isso, Sim. Você também está trazendo, né, o presidente do IBAMA nacional, né, o professor Agostinho vai estar presente, não é? É a figura, né? A figura principal, vai ter uma palestra dele, logo na abertura dos trabalhos, em seguida vem os cientistas, os políticos, etc. A governadora Fátima deverá estar presente, o deputado federal Fernando Mineiro, a deputada Natália Bonavides, o deputado Hermano Moraes, enfim, tem um corpo a representação política vai estar presente nesse encontro, que eu espero ser o início de um grande movimento aqui em Natal em favor da preservação e do manejo sustentável da Caatinga. Certo, eu lhe cortei para lhe perguntar sobre a vinda, né, do presidente do IBAMA. Eu acho que faz muitos anos que é um presidente... Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Porque antes era o IBDF. Isso. Porque o IBAMA faz 35 anos. Isso. Nunca tinha vindo ao Rio Grande do Norte. Realmente, é um estado da federação, relativamente pequeno, de pouca influência nacional, mas até que fim o presidente nacional do IBAMA está vindo ao Rio Grande do Norte. Então eu quero já lhe parabenizar, né, por esse feito. Ele é muito sensível, né? Um jovem ambientalista de São Paulo, foi deputado federal pelo PSB de São Paulo. Então, um homem do seu tempo, né? Um homem da contemporaneidade. Isso. Mas você ia falando sobre o processo de desertificação da Caatinga. Porque o que mais me preocupa no semiárido brasileiro é esse processo. Então, por exemplo, aqui no Seridó, há um perigo da Caatinga desaparecer lá. Entrar em colapso ambiental. Isso porque a erosão do solo, o movimento de retirada da lenha, né? A questão urbana das pequenas cidades, do crescimento desordenado dessas cidades. A agropecuária, a agricultura predatória, esse conjunto de problemas levaram a esse problema tão grave que é a desertificação, que não é só do Rio Grande do Norte, está em Pernambuco, está na Bahia, né? Está no Ceará, e essa é a minha preocupação principal. Mas o conjunto da obra, o conjunto do bioma está sofrendo muito. É o terceiro bioma mais degradado do Brasil, né? E ninguém ainda chamou atenção para a importância desse bioma. Eu quero fazer uma revelação aqui importante sobre o bioma. Os ecólogos fazem um cálculo entre a biodiversidade e a área, né? Para saber esse índice. O Caatinga é mais biodiverso que a própria Amazonas. Essa é uma novidade ontem que a revista Nature trouxe, né? E que me chamou muita atenção. Mesmo numa área tão difícil, mas nós somos mais... Que antes não era nem considerado floresta, né? Antes o pessoal dizia que não tinha... É muito pobre, não tem animais, não tem nada. E é o bioma mais biodiverso. Um dos mais biodiversos do mundo. E... Aqui ocupa 11%, mais ou menos, um pouco mais do território nacional. Está em 9 estados, né,
Tem estados como o Ceará, que é completamente dentro do bioma. O Rio Grande do Norte tem um pouco de 90%, né? Paraíba também. Paraíba, Alagoas, Piauí. Fernandes, você falou aí na desertificação e você está porque esse evento vai ser um evento fabuloso. Você está trazendo Daniel Pereira, que desenvolveu na Universidade Federal da Bahia a sinalização da desertificação, das queimadas também. Já está no ar esse sistema. Quem quiser acompanhar o processo de desmatamento do semiárido nordestino, é só clicar lá, www.SAD, que é o sistema de alertas do desmatamento, que, aliás, eu fui forçar lá o sistema. O ano passado nós tivemos mais de 2.000 alertas para o Rio Grande do Norte, só de processo de desmatamento. E parece que não alertou nada. A coisa passou despercebida. E agora nós temos esse instrumento, né, importantíssimo, que a Universidade Federal de Feira de Santana desenvolveu, e para mim é o maior feito sobre a Caatinga, o maior instrumento de monitoramento do nosso bioma. Certo, mas também você está trazendo professores ligados à Unesco também, não é? Isso, o Campeiro vai estar presente aqui, ele que tem um trabalho assim, é um professor que roda muito o Nordeste, e até porque ele tem que prestar conta do cargo que ele tem na Unesco, né? Então ele vai estar presente também, vai ser uma figura, vai ser ele está trazendo dados sobre a Caatinga, muito interessante. A expectativa é muito grande. Vai ser um encontro científico e festivo ao mesmo tempo. Certo. Rivaldo, você, né, que é um homem de diálogo, está colocando esta preocupação da desertificação, principalmente no Seridó, né? Mas, ao mesmo tempo, você é preocupado com a sustentabilidade da Caatinga, né, do desenvolvimento, porque 30 milhões de pessoas moram na Caatinga. Isso. É o semiárido mais populoso do planeta. Certo. E como é que vamos manter essa sustentabilidade, né? Esse desenvolvimento, a dignidade humana e o meio ambiente equilibrado, né? Ou seja, a preservação da Caatinga. Como unir isso? Esse é um grande desafio. A questão-chave é, primeiro, interromper o processo de desmatamento, né, através do manejo sustentável da floresta, né? Esse é um cara. Outra coisa, preocupar-se com a questão do crescimento desordenado das cidades, dentro do bioma. Essa é outra questão que tem que ser levada em conta, não é? E outra coisa é, sobretudo, abrir um grande programa de recuperação das áreas que já estão degradadas, né? E o Brasil tem tecnologia para isso. Basta vontade política. Esse negócio de usar carro-pipa está superado. Nós temos que ter uma gestão das águas tecnicamente viável e profundamente correta. Gerir as águas. O semiárido do Nordeste é um dos que chove mais no mundo. Agora, é descompasso, né? Nós temos uma natureza que tem, de tempos em tempos, a seca, mas a seca também é uma questão de ordem política. Nós precisamos gerir o recurso da água existente para que nos processos naturais da seca a população não sofra tanto como tem sofrido. Muito bem. E quem quiser se inscrever para participar, como é que deve fazer? Já é dia 29, segunda-feira. O que é que deve fazer? Ir lá. A inscrição no próprio local. Mas tem também via internet. É aberta. É ir lá para Alexandre de Alencar, ali vizinho ao Ibama. Não paga nenhum tostão. É zero custo, né? 0,800. 0,800 palestras. Com todas essas palestras. Exato, né? O pessoal da área ambiental, estudantes, engenheiros florestais, pessoas preocupadas com o meio ambiente, pode ir para lá. Cidadão. Né? Cidadãos de um modo geral, estudantes sobretudo, cientistas. E vamos lá fazer esse grande debate que vai ser o início de um processo
de construção de um movimento em favor da Caatinga. Muito bem, a gente espera que prosperem muitos projetos, né? Que os órgãos financiadores, inclusive o Banco do Nordeste, vai estar presente, né? Porque falar em desertificação e, ao mesmo tempo, produção e dignidade humana precisa de financiamentos para o semiárido, para a Caatinga brasileira. Ok, é isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade aqui, nesse programa que é líder em audiência, de poder a gente fazer esse convite pessoal a quem nos ouve para dia 29, Dia Nacional da Caatinga, a gente refletir um pouco sobre esse bioma tão importante e tão diverso do Brasil. Vamos conversar com a professora Rosimeire, que é doutora, que vai falar sobre sustentabilidade da Caatinga, que inclusive vai participar no dia 29 de abril de 2024, lá na sede do IDEMA, no auditório, um auditório novo, maravilhoso, né, que vai estar repleto, né, de cidadãos, de personalidades, membros da academia, de representantes de organismos governamentais e não governamentais. A FETARN, inclusive, já confirmou a presença, vai estar presente. O CEAPAC da Igreja Católica, o Serviço Alternativo da Igreja de Projetos Alternativos da Comunidade, também vai estar presente. Então vai ser um evento maravilhoso. E, professora Rosimeire, muito obrigado. Eu já agradeci também ao professor Rivaldo, você que abriu aí sua agenda, para vir falar conosco, com os internautas, telespectadores e rádio ouvintes em todo o estado do Rio Grande do Norte. Professora Rosimeire. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um assunto que me é tão caro. Tão importante para você. É importante, é muito... eu optei por essa temática como centro das pesquisas, da extensão, além do ensino, né, que nós executamos na universidade. Também cumprimento todos os ouvintes e seus alunos da escola. E os alunos, né? Obviamente. Então, meus alunos, que são a minha verdadeira família e são agregados no dia a dia da minha vida, particularmente, como tal. A Escola Agrícola de Jundiaí tem o curso de engenharia florestal, né? Sim, tem engenharia florestal, agronomia. Tem engenharia agronômica, tem zootecnia, na área das ciências agrárias, né? Então, lá é uma unidade acadêmica especializada em ciências agrárias, além dos cursos técnicos e também ensino médio. Muito bem. Então, vamos dar um abraço a Ivan Max, que é o nosso diretor-geral da Escola Agrícola de Jundiaí. Sempre que é possível, ele nos prestigia e esteve uma participação muito importante no evento da Economia Solidária, da Conferência Livre. Ele esteve lá proferindo uma palestra também da maior importância. Sim, o professor Márcio Dias também, que é o diretor adjunto. Também. Um abraço para o professor Márcio. A professora Karina, a professora Viviane, o professor Dutra, todos os professores, né, da Escola Agrícola de Jundiaí. Professora, o seu tema no dia 29 de abril é um dos temas mais esperados, que você vai falar sobre a sustentabilidade da Caatinga. Esse bioma que é muito importante para você, que é uma pesquisadora, uma cientista, uma professora, mas é importante para todos nós nordestinos. O que é a sustentabilidade da Caatinga? Vamos colocar isso aí, esse conceito de sustentabilidade. Sim, de fato, independente do conceito literal, né, do que é sustentabilidade, trazendo para a nossa realidade enquanto viventes, população que integra o bioma Caatinga, né, já que o nosso estado ele está aí 97% do estado territorialmente é semiárido, ocorre a Caatinga, e além dos outros 8 estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais. Então, sustentabilidade do bioma como um todo, ele perpassa pela exploração de recursos naturais ali existentes para a sobrevivência da população, de forma que nunca falte
digamos assim. Então, de uma explicação com palavras não formais, sabendo nós que a população, grande parte dela, sobrevive da exploração de recursos naturais do bioma, como, por exemplo, a lenha, é importante compreender que sustentabilidade do bioma está diretamente relacionada a planejar a exploração daquele recurso num modelo que nos garanta que nunca vai faltar. Então, sustentabilidade não é não tocar no bioma, não explorar o bioma. Não, é saber como fazê-lo de forma correta, com base na ciência, com base nas evidências, com base na resposta do bioma em relação à sua capacidade limite, digamos assim. Então, tratando do tema, né, de exploração da lenha, um dos recursos, é importante considerar que a regeneração do bioma ele tem como base, por exemplo, a disponibilidade hídrica. Então, é importante considerar que explorar o bioma em determinada área onde ele ocorre precisa ser considerado qual é a disponibilidade hídrica naquele local para garantir uma regeneração, uma formação posterior de madeira. Então, sustentabilidade é isso, é conhecer não só um aspecto, mas todos aqueles que envolvem, incluindo o social e o econômico, porque sem essa questão sendo levada em consideração, não há sustentabilidade, senão considerando também a sobrevivência das pessoas a partir daquela exploração. Vamos colocar aí, sempre se coloca sobre a lenha, né? Ou seja, a lenha, quando se fala de lenha, inicialmente pensa-se logo para consumo humano, para as famílias que estão na Caatinga, mas não é só bem isso não, né? Porque nós temos a indústria ceramista, por exemplo, no Siridó, que consome a principal matriz energética da cerâmica é lenha. E essa lenha não vem da Amazônia não, vem da Caatinga do Rio Grande do Norte. E a indústria ceramista, ela gera uma quantidade de empregos sem precedentes na região do Siridó. Mas gostaria de dizer que o Siridó é a maior bacia leiteira do estado, é a maior fabricadora de queijos, né, do estado do Rio Grande do Norte. E nós vamos ter também uma exposição sobre agricultura irrigada da Caatinga, na programação que está sendo divulgada para o dia 29. Como é que a professora, que é cientista, né, que eu estou dizendo assim porque nós temos aqui internautas, telespectadores, rádio ouvintes, temos emissoras de rádio que nos cobrem, que vai direto na comunidade rural, né? Nós temos um público assim muito diversificado, que é eclético, ou seja, que tem gente da academia, tem advogados, mas tem pessoas, agricultores. Como é essa situação, essa sustentabilidade, garantir a empregabilidade, o crescimento econômico, o emprego e, ao mesmo tempo, reverter o que está degradado e desertificado, que não sei nem se é possível essa reversão, e paralisar, como disse aqui o diretor-geral do IBAMA, precisamos parar de desertificar a Caatinga do Rio Grande do Norte. Como é isso, professora? A desertificação, os processos, né, iniciais, né, em suas diversas fases de estabelecimento do processo de desertificação, é uma consequência que tem como causa principal o corte das árvores. Então, a derrubada da floresta, né, na Caatinga, não só na Caatinga, mas estamos falando aqui desse bioma. Então, a principal, para a gente tentar explicar a causa, a consequência, é considerar a causa para poder colocar como estratégias ações que venham mitigar, parar o que causa
essa desertificação. Então, primeiro passo, pensar o mapa biomas com dados recentes, mostra que, por exemplo, para a Caatinga no Rio Grande do Norte, porque a Caatinga é um bioma altamente diverso. Você tem ideia, dentro do próprio estado eu encontro nas diversas regiões condições completamente particulares em relação ao número de espécies, em relação à cobertura florestal, enfim. Mas falando particularmente desse dado com base no Mapa Biomas, o Mapa Biomas divulgou dados que o Rio Grande do Norte ainda tem 50% de cobertura florestal da Caatinga. Isso não significa que está tudo bem. Afinal, nós temos, ao passo que temos esses 50% ainda de floresta, nós temos a outra metade explorada de tal forma que tem como causas, não é? Tem como consequências as áreas já ditas desertificadas, em fase de desertificação. Então, o que a gente precisa entender é explorar e entender primeiro que a Caatinga é uma fonte de sobrevivência para parte da população, grande parte da população. E não tem mais essa relação direta entre usa lenha quem não tem condição de comprar GLP. Não é só isso, gás de cozinha, não é só isso. Usa lenha a grandes empresários que mantêm a sua indústria e, por consequência, mantém a sobrevida de uma porcentagem grande da população. Acontece no Seridó, acontece na Grande Natal. Os polos de cerâmica vermelha, eles são distribuídos Seridó, Grande Natal, Apudiaçu, e todo o combustível é 100% lenha. Hoje, indústrias têxteis, por exemplo, que estão instaladas no Rio Grande do Norte, elas substituíram parte da sua fonte de combustível de gás natural por lenha. E, de fato, temos dados hoje, nós fazemos parte de um grupo de pesquisadores da UFRN, junto com a Associação Plantas do Nordeste, Rede de Manejo da Caatinga, né, que são entes que estão há 40 anos estudando o bioma Caatinga, e dados recentes mostram que, para você ter ideia, hoje nós temos apenas 22 planos de manejo florestal sustentáveis. O colega Evandro conversará com você daqui a pouco, né, particularmente sobre o manejo, mas o manejo é uma das fontes que pode... as áreas que estão sob manejo é uma dos locais onde se retira lenha, né, de forma legalizada e planejada. O fato é que só temos 22 planos de manejo ativos no estado do Rio Grande do Norte. Então, desses 22%, estão disponíveis 100 mil metros cúbicos de lenha. Só a indústria de cerâmica consome 2 milhões. Então, não precisa a gente entender muito do detalhamento de sustentabilidade vendo esses números, né? E matematicamente, a gente sabe que o que tem disponível sob condições legais, previamente planejado para ser extraído, não chega ao sustento de 15% de um dos setores que depende da lenha. Então, há muito que ser feito, considerando especialmente que nós já tivemos 104 planos de manejos registrados, protocolados hoje no estado, né? E só 22 estão ativos. E aí as causas, certamente, Evandro vai falar, para não adentrar aqui no tema dele, dizer que sim, tem como, deve parar a exploração, principalmente aquela não planejada, que tem uma força enorme em função da comercialização da lenha ser num valor que não tem quem combata, não é justa o valor da lenha que é ilegal frente a que é legalizada. Então, são vários os fatores, mas o principal deles, eu considero, levar em consideração a ciência para saber como lidar com a regeneração do bioma, onde ele é explorado de forma sustentável, buscar uma fiscalização com base no consumo específico nas indústrias e aumentar a área sob manejo florestal sustentável dentro do estado.
Muito bem, professora, olha, está conosco também Janaína Leite da Silva Leite, bom dia. Balbina, bom dia a todos. Balbina, carro-pipa já superada, mas não em todos os lugares, viu? Balbina, atividade mais promissora para evitar o desmatamento da caatinga é a apicultura, e essa não é incentivada. Janaína Leite da Silva Leite, viva a poesia, muito bem. Professora, quando nós pegamos o exemplo da cerâmica, mas, digamos assim, tem muitas indústrias rústicas que também a matriz é a lenha. Por exemplo, eu conheço ainda muitas padarias que não são elétricas, são a base da lenha, pizzarias, mais casas de farinhas também, toda a base da lenha. Então, são assim, a gente fala indústria, mas tem a grande indústria e tem a pequena indústria também, né? E essa sustentabilidade tem que ser para todos. Como é que é isso? O consumo doméstico, eu vou trazer aqui para um dos setores, né? Além do setor industrial, tem o comercial e o doméstico, que são os principais consumidores de lenha como principal fonte de combustível. Na verdade, o acesso à lenha para essas atividades, né, considerando a lenha uma fonte renovável, uma fonte de energia renovável, é importante entender que é um privilégio nosso ter uma biomassa como fonte de energia no que se refere às emissões atmosféricas a partir do uso desse combustível, se comparado aos combustíveis fósseis. Então, é um privilégio continuar tendo uma fonte renovável de energia sendo o principal combustível no Estado. No entanto, nem essa fonte, nem nenhuma outra que é renovável será sustentável se não for utilizada e extraída da forma correta. E correto, a gente só pode ser correto no Rio Grande do Norte de uma forma, em Pernambuco de outra, em Alagoas de outra. O importante é entender que precisa ser manejada, precisa ser sob manejo, sob estudo prévio, e as questões políticas estão aí com esse papel, com essa obrigação, não é, de administrar, ouvindo a academia, ouvindo quem trabalha diretamente com o produtor rural, para entender que o manejo florestal sustentável, por exemplo, é uma atividade, inclusive, que colabora para a permanência do homem do campo lá no lugar dele, tendo essa atividade como renda, e que precisa muito da assistência técnica e da assistência política também. Então, antes de concluirmos, agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer ao professor Rivaldo pelo convite para participar desse evento, e que a expectativa é que tenhamos uma atenção especial à altura de participarmos de comitês representando o bioma Caatinga no Ministério do Meio Ambiente e Mudanças de Clima. Muito bem, professora Rosemary, eu tenho certeza da boa apresentação, um debate que o senhor, que é o seu eixo de sustentabilidade, né, neste evento do dia 29, você que é diretamente beneficiado pela Caatinga, pelo bioma da Caatinga, essa palestra da professora Rosemary de sustentabilidade vai ser da maior importância no dia 29, se logo após o debate que será efetuado pelo professor Agostinho, iniciando a discussão técnica sobre o bioma da Caatinga, sustentabilidade. Nós precisamos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e permanência e preservação da Caatinga, e ao mesmo tempo dignidade humana, crescimento econômico. Isso tudo o IBAMA está colocando na ordem do dia, e a professora vai ter esta responsabilidade, a professora que é da Escola Agrícola de Jundiaí, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que forma técnicos, engenheiros florestais, agrônomos, e passa ali pela Escola Agrícola de Jundiaí. Exatamente. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui.
E em seguida vamos conversar com o professor Evandro Wagner, que vai falar sobre o manejo da caatinga. Neste evento fabuloso que o IBAMA do Rio Grande do Norte está realizando no dia 29 de abril, uma segunda-feira, a partir das 13 horas, lá no auditório do IDEMA, na Alexandrino de Alencar. E você, cidadão, está convidado, você que é comprometido com a caatinga, com o Nordeste brasileiro, está convidado para participar deste evento maravilhoso, de muitos debates, de muito diálogo, que vai ser este evento promovido pelo IBAMA do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo. Muito agradecido a honra de estar presente aqui neste evento, nesta oportunidade de estar passando algum conhecimento, né, para quem se interessa pelo assunto, né? Pois bem, professor Evandro Wagner, a professora que nos antecedeu, a professora Rosimeire, né, colocou muito sobre sustentabilidade, né? Mas sustentabilidade, né, importa em manejo da caatinga, né, dos recursos naturais da caatinga. E um dos pontos, né, que se discute bastante, parece assim um foco dirigido, é a indústria cerâmica, né, que não é só no Seridó do estado do Rio Grande do Norte, na região de Parelha, Carnaúba dos Dantas, Cari, naquela região toda ali do Seridó, mas também na sua região de Itajá, Açu, essa indústria cerâmica vermelha, né, de tijolo e telhas, inclusive a telha de Açu tem, digamos assim, é renomado. Ou seja, quem compra telha de Açu é porque tem condições de comprar. É uma telha maravilhosa, não é mais aquelas telhas antigas que se fazia nas coxas. A coxa era a forma da telha. Hoje não, né? A telha é industrial. Como é que se maneja, se mantém sustentabilidade, se mantém a caatinga e ao mesmo tempo explorar esses recursos naturais? Muito bem Como lembrado, é isso? Muito bem lembrado, Evandro. Evandro, aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste como um todo, nós devemos muito, digamos assim, a origem da prática, da atividade de manejo florestal como planos de manejo florestais sustentáveis, devemos muito ao IBAMA, devemos muito ao projeto PNUD, Programa Nacional das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas, aliás, para o Desenvolvimento, junto com a FAO, órgão da ONU, né? Nos anos 80. Pesquisas importantíssimas, fundamentais, para diagnosticar essas formas, né? essas maneiras de atuação na promoção da sustentabilidade. Dados técnicos, pesquisas científicas, muito apuradas, né, que nos deixaram esse legado, deixaram esses registros, e nós usamos até hoje como base para a elaboração dos planos de manejo florestais sustentáveis. Certo. A produção que nos sinalize, né, também aí o tempo. Gostaria de lhe perguntar por que sempre, né, se coloca assim: quem é preocupado com o meio ambiente parece que é contra o desenvolvimento, contra o crescimento, né? Ou seja, quem defende a Amazônia parece que é contra a expansão agrícola, né, do país, e a gente vê tantas denúncias de tantos estádios de futebol foram queimados. E aqui no Rio Grande do Norte, né, nós temos muita atividade, né, na área, na caatinga. E o manejo deve ser, já me parece, trabalhado em mais de 20 manejos, né? Quais são os manejos que já foram, digamos assim, já tem estudo, já tem planejamento, é permitido, né, o crescimento econômico dentro desses manejos? Porque quem é ambientalista parece que é contra
o desenvolvimento. E não é isso, né? Não é isto. Então eu gostaria que você colocasse quais são os principais manejos, digamos assim, já com rotinas já definidas, já prevista. Muito bem, Evandro, bem lembrado isso. Na verdade é o seguinte, a atividade, como bem disse a professora Rosemary, de uso do recurso natural na Caatinga é histórica. O homem do campo, o agricultor... O homem e a mulher do campo, o ser humano. Os homens, isso, o homem e a mulher do campo, os seres que vivem lá, cresceram, né, e se desenvolveram, sobrevivem justamente do uso dos recursos naturais, né, que a Caatinga dispõe. Então, nessa perspectiva, foi que os estudos que o PNUD fez na época, né, apontaram que a maneira melhor de utilizar, por exemplo, a matriz florestal, né, de forma energética, para lenha, para carvão, para outras utilidades, estacas, né, que sempre permearam o dia a dia do agricultor, a melhor forma é essa, utilizar e deixar crescer. A Caatinga ela tem essa característica, é por isso que ela está aí há milhares de anos, porque ela tem essa característica de sobreviver às condições adversas de clima, a seca. Algumas espécies sobrevivem com um corte delas, um corte feito de forma técnica, de forma adequada, ela regenera rapidamente, diferente de outros biomas, diferente de outras espécies de outros biomas. Então, o plano de manejo, como você precisa saber, atualmente, a maior parte desses planos aprovados, eles se concentram especificamente na questão da retirada de matéria-prima florestal. Existem planos de manejo que são coligados com atividades agropastoris. Tem o plano de manejo agrossilvipastoril, que além do corte da matéria-prima florestal da mata nativa, eu corto e retiro a lenha, retiro estacas, retiro mourão. Em algumas áreas eu posso plantar culturas agrícolas tradicionais e outras, passado um certo tempo, garantindo a regeneração natural daquelas árvores que foram exploradas sustentadamente, os animais podem ir lá pastar, porque aí ela abre clareiras, né? Abre espaço para que a vegetação rala, a vegetação rasteira possa crescer e os animais sobrevivam. Então, a atividade de manejo ela é riquíssima nesse sentido. Ela permite várias outras atividades para o homem do campo. E como a gente está falando aqui, Polo Ceramista do estado do Rio Grande do Norte, né, ele depende muito realmente do recurso natural, da matéria-prima florestal da Caatinga, e foi um dos que mais, vamos dizer assim, motivou esse start, que eu digo, quando eu só um breve relato aqui, trabalhei 5 anos na órgão ambiental do Ceará, a SEMASSE, de 2000 a 2005, e lá se divulga muito, realmente muito, o manejo florestal. Só em áreas de assentamento, como eu sou servidor do INCRA, a gente tem isso para dizer, só em áreas de assentamento rurais no estado do Ceará, hoje existem 70 planos de manejo florestal aprovados. Estão pedindo mais 30 agora para fechar os 100. Enquanto no Rio Grande do Norte ainda estamos engatinhando, estamos começando. Né? Essa necessidade que a professora fala e que nosso amigo também aqui, do IBAMA, fala também. Existe a necessidade de que os órgãos ambientais, os políticos, né, a classe política e os administradores pensem com maior, vamos dizer assim, com maior interesse para incentivar esta atividade, porque, gente, é muita gente precisando desses recursos no campo. Evandro Wagner, eu quero dizer que o cadastro ambiental rural praticamente hoje é realizado pelos sindicatos, porque não existe um organismo que faça isso. E os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais têm dado essa contribuição.
Você que é do INCRA, né, por exemplo, em Ceará-Mirim, na área de Ceará-Mirim, pegando como foco, existem mais de 40 assentamentos de reforma agrária, de ações de reforma agrária. Mossoró é outra área que tem mais de 40 assentamentos de áreas de reforma agrária, e alguns enormes, como é o exemplo da Maísa. E o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ainda é feito quase que exclusivamente nos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, porque não existe outro organismo que faça. Aqui e acolá, a Emater faz, quando tem técnicos, né, especializados na área. Eu estou colocando isso porque nós estamos, inclusive, num período chuvoso de inverno, em que a segurança alimentar, que se planta milho, feijão, a melancia, está hoje plantada em todo o estado. A gente entra na zona rural e verifica que o milho está crescido, vamos ter uma safra maravilhosa, essa chuva que é uma chuva molhadeira, permanente, né? Mas eu estou colocando isso porque se existe já essa rotina para a segurança alimentar, porque a gente fala assim, a indústria cerâmica, as padarias, as pizzarias, isso, aquilo, outro, mas a segurança alimentar de quem coloca alimento na mesa da família brasileira, que é a agricultura familiar, não existe outro órgão que faça, né, o CAR, que garanta reserva florestal, né, dos imóveis, a não ser os sindicatos que fazem praticamente gratuita, que não cabe, inclusive, ou seja, eles estão fazendo porque não existe outro órgão que faça, né? E aí não se pode ter nenhum imóvel que não tenha a sua área de preservação. Como é que você vê isso, essa questão da segurança alimentar? Bem lembrado também. A questão do CAR. O CAR hoje é um documento importantíssimo, né, para a questão ambiental. Ele foi criado mais ou menos em 2012, quando antigamente, todo imóvel rural aqui no Nordeste tem que ter 20% de sua área como reserva legal. Vegetação nativa, testemunho do bioma Caatinga ali, ou do bioma onde estiver instalado, e era averbada em cartório essa reserva legal. Com o advento do CAR, pronto, feito o cadastro ambiental com informações ambientais daquele imóvel, as áreas de preservação permanente e a localização desta reserva legal, não precisa mais averbar em cartório. Então é um documento importantíssimo para financiamento em Banco do Nordeste, Pronafes e outras linhas de financiamento para a agricultura familiar. Importantíssimo. O INCRA fez de todos os assentamentos um convênio com a UFLA, Universidade Federal de Lavras, em 2015. Fez de todos os assentamentos. Só que, ao longo do tempo, as coisas precisam ser atualizadas, né? Novas áreas estão sendo avançadas na agricultura, existe a possibilidade de uma reserva legal ter que sofrer alterações, pessoas que entram e saem, falecem, são substituídas. Essas pessoas precisam estar no recibo do CAR, na lista de recibo do CAR, para poder fazer jus ao Pronaf, né, por exemplo. Então a gente faz essas alterações para a área de assentamento. Nós, no INCRA, somos responsáveis por essas atualizações, retificações em área de assentamento, né? Então, é importante demais o que você está falando. É importante que os órgãos e entidades deem essa assistência, deem esse apoio, né, ao homem do campo, porque ele é um ato discricionário, ele é um ato que a pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer o CAR e entregar. Agora, se aquilo ali realmente bate com a realidade do imóvel, né, é que o IDEMA, no caso, é o órgão ambiental hoje, quem analisa, quem aprova os cadastros ambientais rurais, tem que avaliar. Então, realmente, essa coisa é muito importante. Certo, professor. Vandro Wagner quer dizer que Balbina, 50% da cobertura florestal
Ela faz uma interrogação. Fala sério, às vezes dá para rir com esse mapa de biomas. Janaína Leite da Silva Leite, Janaína Leite, que entrevista interessante, realmente, falta gestão. Ana Clara, orgulho demais desse engenheiro florestal, ótimo professor. Tá vendo aí, professor? Ana Clara, você deve conhecê-la, está aí lhe elogiando. Pois bem. Então vamos a dar seguimento. Eu gostaria que Evandro coloque mais sobre essas rotinas do manejo da caatinga. Obrigado, Evandro. É isso que eu queria falar e não concluí da última vez. Era o seguinte, em 2006, ao chegar aqui, a gente percebeu que o manejo florestal estava, vamos dizer assim, um pouco devagar. O IBAMA aprovava, mas faltavam engenheiros florestais no estado. O curso já veio agora, no final dos anos 2009, 2008, foi que o curso foi criado. Então faltavam engenheiros florestais aptos a fazerem os tais planos, né? E os ceramistas me procuravam, os ceramistas da minha região, lá de Itajá, como eu falei, me procuravam. Corra, ajude a gente, o IBAMA está em cima da gente, a gente tem que ter lenha legalizada, não é só ter lenha, é lenha legalizada. Então eu, antes de ir para o INCRA, corri atrás, chamei conhecidos nossos que trabalharam comigo no Ceará e na Paraíba, me formei na Paraíba, me formei em Patos. Paraíba. Na época eram os dois únicos cursos, Patos e Recife. Era o UFCG, lá? O FPE. E na Patos foi o UFCG. O UFCG, exatamente. A interiorização da universidade é muito importante. Muito importante, muito importante. É um curso muito bom. E resultado, começamos a fazer tais planos. Então, incentivados pela ACEVAL, Associação dos Ceramistas do Vale do Açu. Né? Foi quem deu o pontapé inicial. Eles viram essa necessidade de atender a legislação ambiental vigente e nos chamaram para começar. E daí para cá, graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que a gente já ajudou a aprovar 26 planos de manejo florestal sustentado e a gente vê que é muito pouco ainda. Né? Dadá, nosso colega Adailton, começou isso há muito mais tempo do que eu, por exemplo, quando ainda era com o IBAMA aprovando. Após o IBAMA passar as atribuições para os órgãos estaduais, começou bem, andou bem, estava andando bem também, crescendo os planos de manejo. E de uns anos para cá a gente sente que está faltando esse empenho, né, maior do IDEMA, nesse sentido de incentivar o manejo florestal. A gente pede encarecidamente aqui, a quem estiver nos ouvindo, que nós temos que ter essa mentalidade. Há necessidade realmente de incentivo ao manejo florestal sustentado no semiárido potiguar. Pois bem, nós tínhamos ouvido, né, e visto a poesia, né, do poeta goiano, né, que falava sobre os rios, e Candé de França associava a esses rios da Caatinga, que são quase nenhum perene, com poucas e raríssimas exceções, como aconteceu, por exemplo, com o rio Espinharas, em Serra Negra do Norte, de saudosa iniciativa de Rui Pereira, que foi prefeito lá no município, foi secretário, né, aqui de Estado, no governo da professora Vilma, que ajudou a perenizar o rio Espinharas, né, com barragens sucessivas. Como é que está essa situação? Como é que se aproveitaria mais a água, né, com esses mananciais todos, vendo, estão chegando a 100%, o espelho d'água, né? Mas o que vai de água embora também é enorme. Como é que se faz, né? Tantas propostas de barragens submersas, de passagens molhadas. Como está isso, né? Porque teve uma grande campanha que foi a campanha da cisterna, né? Mas a cisterna se aproveitar a água da chuva para o consumo humano, da maior importância.
mas o que tem de manancial de água que vai embora, que não tem uma passagem, uma barragem submersa também, como está essas inovações tecnológicas na Caatinga? Evandro, eu confesso a você que precisaria ter uma pessoa com mais conhecimento do que eu nesse sentido, né? Vamos dizer assim, nossa luta diária é com a parte ambiental, sim, lá no INCRA principalmente, e como consultor também nas horas vagas, mas na parte florestal, que com o advento dos planos de manejo tem essa consequência de legalizar a propriedade, né? A emissão de CAR também dos cadastros ambientais rurais, para proteção das nascentes. Né? As nascentes são localizadas dentro das propriedades e essas áreas são chamadas de áreas de preservação permanente. São identificadas e são orientadas aos moradores, às pessoas que trabalham naquelas fazendas, naquele imóvel lá, para que se deixe preservado essas nascentes, porque é a base de tudo, não é isso? E as outras áreas a gente vai destinando ao uso sustentável, né? São hoje, aqui no Nordeste, os próprios estudos que o IBAMA aponta, são necessários 15 anos para que a vegetação que foi explorada inicialmente seja cortada de novo. E acho que é rápido, 15 anos, considerada rápida. É isso que a gente está vendo. A professora justamente está fazendo pesquisas, nós estamos fazendo há muito tempo pesquisas com a PNE, com a rede de Caatinga, nesse sentido. Definir quais são os anos melhores para que ela recebe ajuda hídrica, de chuva, de clima e tal, para que ela se regenere mais rápido. E isso que a gente está analisando. Os cortes feitos em 2008, 2007, quando eu cheguei aqui, como eu falei para você. Como é que eles estão agora? É parte do projeto Expedição Caatinga, da professora Rosimeire. Obrigado a você, internauta, telespectador e rádio ouvinte, pela sua generosa audiência. Estamos chegando ao final. Um abraço a todos, um excelente final de semana, muita paz, muita luz e muito diálogo a todos nós. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.